Cara, que fala que é o João, mano, pra mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo que é mais importante, ativando o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, cara, vídeo todos os dias, né? Vamos falar aqui de algumas coisas sobre Zé Rafael, né? Vamos falar sobre o alívio financeiro do Vasco, né? Com a saída de Rildo e Rafael Galhardo. Vamos falar aqui também, né, do cara que vai apitar o jogo e sobre a renovação do Leandro Gascan. E começando aqui, cara, pelo alívio, pelo Vasco economizar, né, 272 mil por mês nas saídas de Rafael Galhardo e Rildo. Lateral ganhava 90 mil por mês, que estão falando que ele ganhava 90 mil por mês. Eu acho que ele ganhava 120 mil, mas estão falando que ele ganhava 90 mil por mês. E o atacante ganhava 200 mil, que eu já sabia. Mas o Cruz Motinho ainda paga cerca de 20% dos salários de Rafael Galhardo, né, cerca de 18 mil que o Vasco pega. O Vasco está pagando agora só 18 mil pelo salário do Rafael Galhardo. Com isso, o clube irá ao mercado por reforços devido à economia gerada. Verdade, gente, né, o Vasco tá de olho no mercado. Cara, mano, se aparecer algum jogador, né, em final de contrato, que tá no banco, que não quer jogar, que tá fazendo corpo mole no clube, o Vasco vai atrás e vai contratar. E provavelmente, cara, deve vir jogadores novos para o Vasco. Não deve vir jogador veterano, né, jogador assim, um craque. Não deve vir um craque, aquele jogador igual o Diogo Souza, não deve vir jogadores assim. Deve vir jogadores novos, de 26 anos, 25 anos, se vir pro Vasco e se ter opção, e se ter, né, essa opção de mercado livre, né, o Vasco iria atrás e contrataria, né, um grande jogador, né, para o nosso time. Indo aqui, cara, para uma outra notícia, gente, que é sobre o Zé Rafael, cara. O Vasco segue de olho nele, né? A notícia que eu tenho é que, assim, mesmo com o Palmeiras não tendo a intenção de liberá-lo, de liberar o jogador, o Vasco segue monitorando o meia Zé Rafael. Com o Felipão, o Zé jogou apenas 62 minutos pelo Paulistão. Foi relacionado em outros 8 jogos. Ele ficou fora da partida de ontem contra o Júnior Barranquilla. Mano, isso daí me surpreendeu porque na terça-feira o Zé Rafael, né, acho que foi não, rapidinho. Na terça-feira o Zé Rafael, o time do Palmeiras desembarcou na Colômbia, foi terça na quarta, e o Zé Rafael ele tava entre os relacionados. Não sei o que aconteceu, só sei que eles não relacionam nem o jogador e ele nem jogou nem a partida. Então tá estranho esse negócio aí. Parece que o Zé Rafael, acho que ele quer vir sim pro Vasco, né? Parece que o jogador quer vir sim pro Vasco, porque, cara, no Palmeiras parece que ele não vai ter espaço lá no Verdão. Então, cara, se ele bater o pé, se ele quiser mesmo, o Palmeiras vai ter que liberar de qualquer jeito e vai ter que prestar o jogador. Mas é muito difícil, cara, o Palmeiras liberar o jogador. Porque, cara, o Palmeiras pagou 17 milhões e meio no jogador, deu 17 milhões e meio pro Bahia. E, cara, tu sabe que time não é assim. O São Paulo fez jogo duro com o Vasco pelo Diogo Souza. O Palmeiras não vai fazer? Claro que vai fazer, gente. Mas difícil mas impossível não é. Então vamos ver aí, cara, pode ter alguma novidade a qualquer hora e a qualquer momento do Zé Rafael, vamos ficar ligado. Eu queria ele no Vasco, eu ajudaria bastante o Vasco. E, cara, ele tem o mesmo potencial que o Diego Souza. A única coisa porque o Diego Souza ele é mais velho, mas os dois é a mesma coisa. Ele pode jogar também de atacante, mas ele é um meia atacante, né? Só que o Diego Souza ele é um jogador com mais força, né? Um jogador centroavante mesmo. Zé Rafael não, ele pode jogar na ponta como meia centralizado e também meia atacante. Indo aqui, cara, por uma outra notícia que é assim, que é sobre, né, o cara que vai apitar o jogo de Vasco e Mulambada no sábado. Mano, eu não conheço quem é esse juiz, eu não me lembro direito quem é esse juiz. Não sei, mas acho que alguns vídeos atrás acho que já falei dele, não lembro direito. Só sei que o nome dele é Wagner do Nascimento Magalhães, apita Vasco e Urubu. Cara, gente, se vocês conhecem esse juiz, coloca aí nos comentários se ele já roubou um jogo do Vasco, se ele é ladrão. Porque a primeira coisa que eu quero dizer aqui, não é falando de chororô não, irmão. Eu não choro pra ninguém não, sobre jogo não. Mas, cara, tem juízes, cara,
que antes de ir para a partida o jogo é comprado, ou então ele pode fazer uma troquinha, né? Que é, um exemplo, dá pênalti para o time, na vez de dar o pênalti pro clube que sofreu o pênalti, ele dá pênalti pro clube, né? Dá vermelho à toa, fica falando besteira, e ainda por cima, quando o time faz gol, ele faz ainda um impedimento. Então é isso que eu fico um pouco estranho, né? Porque tava aparecendo que alguns amigos meus vascaínos conhecem esse juiz e parece que ele já errou em alguns lances. Então vamos ficar ligados aí no Wagner do Nascimento Magalhães, né? Esse é o nome do juiz. E cara, coloca nos comentários se ele já teve algum erro aí de Vasco e Flamengo, ou então em outro jogo, né? Porque eu quero saber dos comentários de vocês. Valeu? Indo aqui, cara, para a notícia aqui que é do pai do Leandro Cascan, viaja ao Rio de Janeiro desta semana para negociar renovação de contrato. Então, né, cara, o que acontece? O Leandro Cascan, cara, ele quer ficar no Vasco, ele não quer sair do Vasco, mano, ele tá muito ansioso mesmo, né, da volta dele ao Brasil, né, ele já tá acho que uns 6 meses, ou então até mais no Vasco, né, o Leandro Cascan quer ficar no Vasco, quer permanecer, quer fazer essa renovação, e, mano, eu não sei quanto que vai ser o contrato dele, né, se ele vai renovar por 1 ano ou por 2. Eu acho que ele deve renovar por 2 anos. Eu acho que ele quer renovar por 2 anos. Mas vocês sabem como que é, né? O presidente do Vasco. Ele quer fazer tudo, colocar contrato em 1 ano. Ele quer colocar tudo em 2020. Mano, o que ele quer em 2020? 2020 é o que? É o ano do Vasco? É o ano do Vasco ganhar tudo, meu irmão. Porque, pô, bagulho é tudo 2020. O cara coloca renovação em todo 2020, até o final de 2020. Tu pode ver, mano, tu fala em renovação até o final de 2020. Por que ele não coloca até o final de 2021, cara? Não é só porque ele pode perder uma eleição que ele vai ficar de palhaçadinha e vai vender o jogador. Claro que não. Mano, coloca, mano, o contrato do jogador até 2020 é pro bem do Vasco, cara. Meu Deus. Pô, Campelo, para de brincadeira, irmão. Coloca a renovação do cara até 2021, então até mais. Mesma coisa com o Max Lopes entre outros jogadores. Em nome de Jesus, cara. Pô, jogadores importantes. Que é isso? Pô, o cara vem agora de brincadeira falando que ia colocar o contrato até 2020. Mano, se ele colocar o contrato até 2020, aí eu vou falar pra vocês, gente, quando chegar no final do ano de 2020, ele não vai renovar com nenhum jogador e vai fazer a mesma coisa que o Eurico fez com outros jogadores. Quer sair vendendo jogadores, quer sair dando jogadores de graça. Aí vai lá um exemplo. O Vasco disputa a Libertadores de 2021. Que pode ser possível, né? Que ia vir grandes jogadores. Né? Vasco disputa a Libertadores de 2021. Como que ia ficar o Vasco? Como que ia ficar o Vasco, cara? Sem Leandro Cascan, sem Max Lopes, entre outros jogadores. Até que o Max Lopes não precisava, porque ele já estaria na sua aposentaria. Já estaria se aposentando no Vasco. Mas o Leandro Cascan não, cara. O Leandro Cascan deve ter uns 33 anos. Estaria lá por uns 36, mais ou menos, então 35. Então, assim, pô, é um jogador experiente, é ser experiente, mas ia ajudar o Vasco. Então, também não podemos ficar criticando, cara. Pô, em nome de Jesus, coloca a renovação do jogador até 2021, então até mais. Não coloca em 2020, porque é uma coisa, ia ser um absurdo. E, cara, falando aqui, cara, sobre outra coisa, mano, que eu tava vendo aqui, cara. Muitas pessoas falando sobre o Diego Souza, que não queria o Diego Souza, que é bom, respeito a opinião de todo mundo, mas a maioria dos Vasco não queria o Diego Souza, porque, cara, ele trazeria marketing pro Vasco, patrocínios, ajudaria bastante o Vasco, independente do nome de ele ficar gordo, ou então se ele ser velho, ou então se não tiver espaço, mas ajudaria bastante o Vasco. O jogador, cara, é um jogador de coração vascaíno, cara. O cara ama Vasco, o cara ama São Januário. E vou falar um bagulho pra vocês. Quando dá Vasco e Botafogo e São Januário, eu acho que ele não vai jogar, mano, porque ele sempre faz isso. Em todos os jogos que teve aqui, acho que de 2012 pra cá de Vasco, Vasco contra aquele tal clube que o Diego Souza tava, em São Januário, o Diego Souza, ele não jogava, ele dava um que se machucava. Então é isso que é impressionante. Isso que é impressionante. Ele fez isso. Que ele falou que ele se machucou. Quando ele estava no São Paulo e no Sport. Ele pode repetir a mesma coisa no Botafogo. Então, vamos ver aí, cara. O Diego Souza tem um coração vascaíno. Ele tem um contrato com o Botafogo até o final do ano. Mas parece que ele não vai renovar com São Paulo. E com isso o Botafogo pegaria, e fazeria um contrato de 2 anos
com o Diego Souza, né, ele ficaria no Botafogo até 2021. Isso me preocupa, né, porque eu queria muito ele no Vasco. Mas, cara, se ele não vir pro Vasco, né, em 2020, né, ou então outro ano, né, que ele possa fazer, que ele tenha tudo de bom aí no Botafogo, e eu tenho certeza que ele vai se dar bem lá, né, porque os caras não tem centroavante, fazer o que, né, mas que o Diego Souza ele possa respeitar a torcida do Vasco, que se ele marcar gol, que ele não comemore, porque senão vai ser um absurdo, né, ele comemorando, fazendo gol em cima do Vasco. Mas eu acho que ele não vai fazer gol em cima do Vasco não, vai fazer gol em cima do Fluminense, Flamengo, esses times aí, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante o Foguinho, né, e eu tenho certeza que pode vir reforços para o Vascão, agora é sério, pode vir reforços sim para o Vasco, né, agora com opção de mercado, tenho certeza que o Vasco vai atrás de pelo menos 2 jogadores, eu acho que o Vasco poderia ir atrás de um ponta e de um meio campo, e esse jogador seria o Zé Rafael, que vamos ver aí, né, se pode ter alguma novidade a qualquer momento, e ponta, cara, poderia ir atrás do Romero, seria uma boa opção, né, Romero, e ele poderia vir pro Vasco, ajudaria bastante o Vasco, ele. Então valeu, esse daí foi o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, valeu por cima deles, Vasco, abraço!